Uma boa tarde a todas e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Meus queridos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a palavra de Deus, em especial o livro de Apocalipse. E no curso Profecias para o Tempo do Fim, chegamos agora na aula de número 14. Então, para que nós possamos entender esta aula de hoje, que traz como título a grande meretriz do Apocalipse. Hoje iremos estudar Apocalipse capítulo 17. Então, onde você está neste momento, eu te convido para uma palavra de oração. Nesse momento você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, Pai amado, somos gratos, ó Deus, a Ti, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, ó Pai. Pai amado, somos gratos pela Tua santa presença em nossa vida. E o que te pedimos hoje é que Tu nunca tire o Teu Espírito de cada um de nós. Nesse momento, visita cada família que é representada, cada irmã deste grupo das mães que clamam pelos seus filhos, que Tu possa, ó Deus eterno, fazer morada em cada lar, que elas possam sentir a Tua santa presença e saber que de Ti, ó Pai, somente de Ti que vem poder, e que sem Ti nada nós podemos fazer. Visita cada filho que está afastado de Ti, que neste momento o Teu Santo Espírito toca o coração de cada um deles, ele sinta o desejo, sinta a necessidade, ó Pai amado, de estar ao Teu lado. Vem nos abençoar. Abençoa quando iremos agora ler a Tua palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bem, minhas queridas, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 17. E o versículo é o versículo 1 e versículo 2. Neste capítulo 17, aqui fala sobre a grande meretriz do Apocalipse. Aqui fala de toda a sua descrição. Então, no versículo 1 e versículo 2 diz assim: Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Versículo 2: Com quem se prostituíram os reis da terra, e com vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Capítulo 17, aqui do livro de Apocalipse, aqui nos mostra um dos anjos dos 7 flagelos. Ele veio e ali falou com João. Foi um dos anjos ali da aula que estudamos semana passada. Um desses anjos que derramam uma das 7 pragas. Provavelmente, gente, os teólogos falam que foi o 6º anjo, que veio agora e falou com João. E ele veio para falar do grande julgamento, o julgamento da grande meretriz. E a sentença veio agora contra ela. E no decorrer aqui dos versículos vai explicar quem é a grande meretriz e que sentença foi essa que foi proferida contra ela. Vamos agora para o versículo 3, que diz assim: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Imagem agora complexa. Mostra a besta. E agora ficou assim um pouco complexo para que nós possamos entender. Mas o Espírito Santo, ele é que nos revela tudo o que está acontecendo aqui na sua palavra. Gente, imaginem João sendo levado em espírito. João foi transportado em espírito a um deserto. E quando ele chega neste deserto, sendo transportado em espírito, ele vê essa imagem apavorante, não é isso? Ele viu uma imagem que nos chama a atenção, quando ele diz que viu uma mulher montada numa besta escarlate. E ele fala também que essa besta estava repleta de nomes de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. Em profecias, nós percebemos que tudo isso aqui existe um significado. Percebemos que tudo que nós estudamos existe um significado. Todas as aulas
que nós aqui já ministramos, fala sobre todos estes símbolos. E com certeza você que está nos acompanhando, todos estes símbolos você já sabe o que é que está relatando aqui no livro de Apocalipse. Mas continuando, para que nós possamos ter uma compreensão maior, vamos para o versículo 4 e versículo 5, diz assim: Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Um cálice agora surge transbordando de abominações, gente. E tudo isso representa o quê, gente? Representa ventos de doutrinas falsas, ensinamentos que levaram muitas pessoas a acreditarem em tradições e esquecer o que realmente está na Bíblia. Levou muitas pessoas a acreditarem em fábulas, a acreditarem em mentiras e se afastando do evangelho puro de Cristo, aquele que realmente nós estudamos. Porém, aqui fala que é a mãe das meretrizes. Mãe das meretrizes. Então, existe várias meretrizes, não é isso? Com uma ali que está o que está liderando, que está chefiando, que está tendo elas como filha e que assumiu essa maternidade com todas as outras meretrizes. E quando nós olhamos aqui para a meretriz, é uma instituição religiosa que se prostituiu, gente. Estudamos em aulas passadas sobre a igreja verdadeira, a igreja pura. E aqui nos mostra a igreja corrompida. Essa instituição religiosa que foi corrompida através dos séculos, através do tempo, que prega o ensinamento de homens, que comercializam o evangelho. E ali acaba o quê? Distorcendo a palavra de Deus para a sua própria destruição e para a destruição dos homens. E a gente pode observar que só o que existe é isso aí. Denominações religiosas que estão se erguendo, agora, nesses últimos tempos, mais ainda, percebemos que existem homens que ali erguem uma igreja sem ter o controle de si próprio, sem ter discernimento bíblico, ali acaba interpretando de uma maneira totalmente errônea. E aí acaba levando as pessoas para um ensinamento totalmente falso. E muitos deles se baseiam em doutrinas de arrecadação de dinheiro. Então é isso que nós estamos percebendo nos dias atuais, gente. A mulher, como sempre nós estudamos aqui na Bíblia, representa a igreja, não é isso? Agora, quando nós estudamos no capítulo 12 sobre a mulher verdadeira, a igreja verdadeira, a mulher pura, agora aqui é o oposto da mulher pura. No capítulo 12, nós estudamos sobre uma mulher vestida de sol, o sol da justiça, uma mulher que tinha a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, ali representando os apóstolos de Cristo, representando também os patriarcas das 12 tribos de Israel. E aquela mulher era representada pela igreja verdadeira. E agora, essa meretriz que surge agora, representando a igreja falsa, está sendo julgada aqui no capítulo 17. A igreja corrompida, essa igreja falsa. Igrejas distintas. A igreja fiel permanece fiel. E a igreja falsa permanece com sua falsidade. Quando nós olhamos para o passado e percebemos aquela igreja que surgiu lá com os apóstolos, a igreja primitiva, a igreja apostólica, ela permanece fiel até hoje. Existem pessoas ali dentro, pessoas que não carregam a verdade, mas a igreja, ela permanece com os remanescentes. Sempre existiu remanescente, gente. Dos apóstolos até os dias de hoje, sempre existiu remanescente. Sabemos que existe um grande público que ali leva para o lado errado, mas os remanescentes fiéis sempre existiu. E a igreja falsa, também com o tempo, ela surgiu e até hoje, nos dias de hoje ela continua ainda se propagando e espalhando a mentira. E a igreja falsa foi aquela que perseguiu o povo de Deus na antiguidade, que perseguiu os reformadores.
Vamos aqui para o versículo 9 e versículo 10 de Apocalipse 17, que diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Preste bastante atenção nessa profecia. Aqui ele fala o seguinte: aqui está o sentido que tem sabedoria. Vamos lá, bem devagarinho para que a gente possa entender tudo isso. Aqui fala sobre 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar vai durar pouco tempo. Essa profecia, gente, o que tem de pessoas pregando ela sem nenhum fundamento bíblico e acaba lançando para algo que não existe, algo inexistente. Mas o que realmente a palavra de Deus nos fala a respeito desses 5 reis, certo? No qual caíram, aliás, dos 7 reis, é isso que caíram 5, um ainda existe, e o outro, quando vier, vai durar pouco tempo. Vamos lá, para explicar isso bem direitinho, aqui nos fala, primeiramente, que a mulher meretriz é o sistema religioso falso, ok? A igreja falsa é a mulher meretriz. Ela cavalga sobre uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então, ali, ela mostra que as 7 cabeças são 7 montes e representam 7 impérios. Quando ele fala sobre carrega aqui estes chifres, foi tudo aquilo que estudamos nas aulas passadas, sobre as 10 nações que ali, essas 10 tribos invadiram ali Roma imperial. Agora, o que nos chama a atenção, diz que estão 7 cabeças, que agora essas 7 cabeças, elas que têm que ser estudadas. Mas por onde nós podemos começar para falar sobre tudo isso, gente? Quando falamos aqui sobre as 7 cabeças, são 7 impérios ou 7 reis. Iremos iniciar pela uma sequência. E iremos pela nação mais antiga aqui da Terra. Vamos lá. Vamos pegar essas 7 nações para nós sabermos qual delas estava na época de João, quando ele escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. A nação mais antiga que a história nos mostra se chama-se Egito. Então aqui é a primeira cabeça, o primeiro rei, o primeiro reino. Egito. Depois do Egito veio a Assíria, que é o segundo império mais antigo. Depois da Síria veio a cabeça de ouro, que era quem? Babilônia, gente. Babilônia foi dominada pelos medos persas, que é o quarto. Os medos persas foram dominados pela Grécia, que são o quinto. E chegamos ao sexto. E o sexto é o que João fala que existe, que era Roma imperial. Quando João estava ali na ilha de Patmos, ele estava vivendo na época de Roma imperial. Então, ele estava vivendo na época da 6ª cabeça. E ele fala que a 7ª viria. Então, qual foi a nação que veio após Roma imperial? Já que nós já citamos 6, mas eu estou falando de uma nação com o domínio amplo, com o domínio pleno, com o domínio mundial, que todas essas que eu citei, todas as 6, tiveram domínios mundial. Agora, João fala que existe uma 7ª nação que vai ter um domínio mundial. E, na época de João, o que estava acontecendo? Ali, ele estava vivendo no 6º império, que era Roma imperial. Por isso que ele fala, caíram 5. Porque antes de João, caíram 5, não foi? A última foi quem? Foi a Grécia. Então, agora, João estava vivendo Roma imperial, no sexto império. 6º império. Então, uma outra que ele falou que viria, ainda não chegou, e quando chegar, duraria pouco. Então, gente, a outra nação que veio após Roma imperial foi Roma papal. Esse grande império, esta grande nação que passou a perseguir os profetas de Deus, que passou a perseguir os reformadores do Senhor. Então, e essa nação, ela veio existir muito tempo depois que João morreu. A história nos conta que João morre no ano 100.
E Roma papal, ela veio existir somente no ano 538. E teve fim no ano 1798. Por isso que João disse que ela viria, mas duraria pouco tempo, tá ok? Então foi isso que João falou na sua profecia a respeito desses 7 reinos, no qual todos passaram. Mas a profecia continua. E veja o que a profecia fala. No versículo 11 ao 13 diz assim: E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Versículo 13. Tem esse um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Agora João chega e diz que vai ter um 8º reino. Então, o 8º reino que João fala, ele procede dos 7 reinos. Então, desses 7 reinos que nós estudamos agora, que nós vimos agora, vai surgir um 8º reino. E esse 8º reino, quando ele vier, ele vai ter um grande domínio, certo? Então, gente, esse 8º reino, muitos teólogos, eles chegaram à seguinte conclusão. Eles falam que esse 8º reino é o próprio Satanás. É o reino que Satanás quis colocar aqui na Terra. Porque ele mesmo se denomina como príncipe deste mundo. Então, eles acreditam que esse reino é o reino que Satanás colocou aqui na Terra, assumindo, quando assim, conquistou esse direito, levando o homem ao pecado. Então, muitos teólogos acreditam nisso aqui. E ele está unindo esforços e mais esforços de uma grande nação, reunindo para a grande batalha, que vai existir no grande Armagedon. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, aquele exército que vai estar de pé é aquela 8ª nação, no qual aqui a Bíblia fala. E eles apontam para tudo isso aqui. Porém, existe aqui também outra interpretação. Agora, outra interpretação um pouco diferente, que foge um pouco aqui do nosso estudo. Eles falam que a 8ª nação seria os Estados Unidos da América. Mas eu queria ficar com vocês somente nessa interpretação, na interpretação desse reino de Satanás, que será destruído quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, com os salvos após um milênio, certo? E este assunto será o nosso tema da próxima aula, que fala sobre o grande conflito terminou. É isso que nós iremos ver. Mas, continuando ainda nessa aula, vamos aqui para o versículo 18. O versículo 18 diz assim: A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Então, aqui fala que a mulher que viste é uma grande cidade, gente. E essa cidade, ela é citada como Babilônia. E Babilônia representa essa grande meretriz. E no Apocalipse, quando falamos em Babilônia, Babilônia é fonte de confusão espiritual. É uma fonte confusa, no qual as pessoas ali estão confusas com tudo aquilo que eles estão vendo. E o que estão vendo, tudo isso, estão aceitando e se confundindo com aquilo tudo, são ensinamentos falsos, ensinamentos errôneos e muitas tradições que levaram muitos no passado e estão levando hoje em dia também a idolatria. Não somente aquela idolatria de imagens que se ajoelha e faz promessas, mas idolatria que está surgindo hoje, idolatrando homens que ainda se encontram em vida. Uma idolatria está tão grande que estão adorando pastores, estão adorando cantores, estão adorando muitas coisas e estão deixando Jesus de lado. É isso que está acontecendo quando mostra aqui a palavra sobre tudo isso e sobre a meretriz que é citada aqui em Apocalipse. Então, a meretriz é essa igreja falsa, que tem ensinamentos falsos, que levou muitas outras igrejas a se corromperem. E todas elas estão se unindo para que assim esse exército fique cada vez mais forte. Mas o Senhor tem um remanescente fiel, um remanescente que levará a mensagem verdadeira até o final dos tempos e até a volta de Cristo. Para concluir, eu queria concluir com vocês o versículo 14, que diz assim: Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá,
pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com eles. O grande exército, ali liderado por Satanás, ele investirá contra o povo de Deus. Mas nós temos um general, nós temos o nosso grande rei, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E quando nós, depois que passar o milênio, estivermos ali na Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém for sitiada pelos ímpios, o nosso Senhor Jesus Cristo estará diante de nós, estará ali para nos defender. E aqui todos aqueles que estarão do lado de Satanás estarão do lado da destruição eterna. E todos aqueles que estarão com o Cordeiro, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, se arrependeram e buscaram ter uma vida íntima com o Senhor, que colocaram Jesus Cristo como sua prioridade, que tiveram uma relação ali com o Senhor diariamente, que colocou Jesus como a sua prioridade na sua vida, essas pessoas estarão vitoriosas. Serão os salvos que irão morar para sempre com o Senhor. Então, minhas queridas, essa profecia fala sobre isso, sobre esses reis, sobre esses reinos e sobre esse poder religioso que está dominando. Mas nós sabemos que um dia tudo vai passar. A promessa de Deus é fiel. A promessa do Senhor é que um dia ele vai retornar. E quando ele retornar, ele vai levar aqueles, os sinceros de coração, aqueles que buscaram se assemelhar a Cristo, buscaram que o caráter de Cristo fosse refletido em suas vidas. E essas pessoas, que com certeza nós estaremos no meio, irão morar com o Senhor para todo sempre. Então, aqui nesta terra, estamos só de passagem. A gente percebe muitas pessoas arrogantes, muitas pessoas que acham que o poder que elas têm, o dinheiro, suas posses, são algo que elas podem, assim, se elevar, ser melhor umas que as outras, maltratar as pessoas que são simples. Mas um dia que o Senhor vir, no dia da morte dessas pessoas, elas se igualarão a todas. Então, aqui nessa terra, nós devemos cada dia mais moldar o nosso caráter, porque é somente nosso caráter que nós iremos levar para a eternidade. Por isso eu coloco o Senhor Jesus Cristo, como prioridade em nossas vidas. Que nós possamos, assim, todos os dias, buscar ao Senhor e escolher a Jesus. Gente, hoje foi a penúltima aula do nosso curso. Na próxima terça-feira, nós estaremos encerrando o curso bíblico de Apocalipse. Então, espero vê-las todas vocês na próxima aula, se assim Deus o permitir. Que o eterno Deus continue abençoando todos vocês ricamente.